semana que eu estou te falando sobre os malfeitos relacionados ao mercado que causa o programa RenovaBio, que você já sabe, é crime de estelionato, reserva de mercado e falsidade ideológica, e sobre o qual o procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart, procurador do MPF, que mente, tentou me calar, porque ele me processou por calúnia em uma outra situação relacionada a gás natural, para me calar, para que eu não fizesse o que eu estou fazendo aqui, para que eu não te contasse essa história. Por quê? Porque o procurador certamente está a serviço dos poderosos. E não há grupo mais poderoso no Brasil do que o setor sucroalcooleiro. Além do poder financeiro que eles têm a maior bancada no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Eu já te falei isso também, né? Então, nessa última semana, sobre mercado, eu resolvi te falar sobre gente boa, sobre gente do bem, sobre gente que mudou, pessoas que conseguiram mudar situações inimagináveis. Ontem eu te falei sobre a Erin Brockovich, falei sobre o ressarcimento, né, a compensação, uma maior compensação financeira que já existiu, que havia existido até 1996, que foram 333 milhões de dólares que a Pacific Gas and Electric teve que pagar para as vítimas da contaminação do lençol freático com cromo hexavalente. E ela conseguiu isso quase que sozinha, ela começou essa luta sozinha, né? E aí as pessoas foram se juntando a ela no caminho. E aí no final era tanta gente, uma coisa tão bacana, que eles conseguiram mudar a sociedade, eles conseguiram mudar o poder imbatível que essa enorme companhia de eletricidade, gás e eletricidade tinha nos Estados Unidos. Hoje eu vou te falar sobre o Churchill. Winston Churchill, ele era maior que a vida, ele era imenso, ele era um lorde de família, pra você ter uma ideia, a família dele, que é a família da Lady Di também, eles têm mais tradição do que a família real, do que a família que está hoje no poder, né? Que vai ter a coroação do rei Charles III no mês que vem. A família do Churchill tem mais pedigree do que a família real. E, no entanto, em 1939, quando começa a guerra, ele sabe da situação precária em que a Europa se encontra. E ele vê com muita propriedade o tamanho do dano que o Hitler pode causar. Claro, seria impossível prever exatamente o que ele fez, né? Porque aquele era a encarnação do mal. Mas ele viu que o Hitler era doido, né? Que alguma coisa muito ruim aconteceria ali. E ele começou, com todo esse pedigree que ele tinha, com toda essa coisa do inglês, essa arrogância que é típica dos ingleses, né? Ele começou a implorar para o Roosevelt para que eles entrassem na guerra, para que eles os auxiliassem. E eu até trouxe uns livros aqui para falar para você, que são os livros que eu li, que são muito legais. Esse aqui, ó, The Last Lion, é muito bom, é assim, impressionante, você vai gostar, que conta a história dele na guerra. Em português, você tem esse aqui, Churchill e Três Americanos em Londres, que é um livro muito bom também, muito bacana, e esses três americanos fizeram com que forçaram tanto a mão com o presidente, como o Roosevelt, que o Roosevelt, ele era político, né? Se o país não queria entrar em guerra, ele não queria perder o cargo dele, né? Não queria perder o prestígio que ele tinha. Então ele
ele foi meio que forçado por esses três americanos a fazer alguma coisa. Esse livro também é muito bacana, o duelo entre Churchill e Hitler. E esse aqui é bacana demais, que são as memórias dele, ó, a grossura do livro, mas é muito legal. São as memórias da Segunda Guerra Mundial do Churchill. Como você vê, eu gosto pra caramba dele, né? Por quê? Porque ele tinha essa personalidade mercurial, ele tinha essa fome de vida, ele tinha essa energia que fez com que ele ganhasse a guerra sozinho, praticamente. Em 1941, a guerra estava ganha pelos nazis, estava praticamente ganha. E aí, aonde existe o faux pas, né? Que houve o bombardeio no dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses bombardearam Pearl Harbor, e aí os americanos quiseram, o povo quis vingança, porque morreu um montão de gente, né? Acho que mais de 2.000 pessoas. Então, aí começa a virada. Mas quem conseguiu prolongar essa agonia, porque foi uma agonia, nesses livros você vê o quanto os ingleses foram valentes também, o quanto o Churchill os convenceu a essa valentia, a essa bravura, a defesa do país. E com isso ele levou a coisa com muita dificuldade, com muita sorte também. Eles tiveram muita sorte em alguns episódios e ele conseguiu levar até dezembro de 41, que foi aí os Estados Unidos entraram e pronto, né? A coisa melhorou muito e foi virando. Mas você vê, ali ainda se teve 42, 43, 44, 45, metade de começo de 45, né? Em fins de 43, a Alemanha já estava bem, numa situação muito difícil, mas eles tinham esse poder para chegar até mais na frente. Qualquer hora eu vou te contar sobre o papel do Heisenberg nessa, não o Heisenberg daquele programa, não aquele Heisenberg, o Werner Heisenberg, que como que ele atrasou o programa nuclear alemão e que deu a oportunidade na corrida atômica, né, dos Estados Unidos construírem a bomba atômica primeiro. Mas agora eu estou te falando do Churchill. O Churchill, ele segurou a onda sozinho, com os discursos dele, com a verve dele, com o espírito dele. Ele era uma pessoa tão forte, ele tinha uma luz tão grande que ele conseguiu ganhar a guerra. Quem ganhou a guerra, quem eliminou o mal que era o Hitler, foi Winston Churchill. E eu tô te falando isso por quê? Porque aqui a gente tem uma coisa muito menor, claro, em termos comparativos, nem dá para comparar, mas não deixa de ser uma guerra. A gente não tá só lutando contra esse crime de mercado. Não é que o RenovaBio é só um crime de mercado, como eu já te disse. Tem um monte de outros malefícios, um monte de outros abusos de poder, coisas de psicopatas, de pessoas mal formadas de caráter envolvidos. Uma pessoa que de alguma forma suporta e perpetua o RenovaBio é uma pessoa que não tem caráter, que não tem espinha dorsal, que não tem conhecimento do que é isso. Porque conhecimento do que é o RenovaBio, a clareza do crime que é o RenovaBio, hoje essas pessoas já têm. Ainda que não tivessem no início, hoje elas já têm. Então, isso é falta de caráter.
Isso não é uma simples, é o meu trabalho, estou fazendo o meu trabalho. Não, você não está fazendo o seu trabalho, porque se você estivesse fazendo o seu trabalho, você estaria questionando, em algum momento você teria me ligado e você teria me perguntado, por que você está falando que esse crédito é falso? Me explica. E eu te explico. Mas hoje você não precisa mais essas pessoas, esses corruptos, eles não precisam mais disso. Eles sabem que eles não têm caráter. Eles estão olhando para isso agora. Eu estou fazendo questão de mostrar isso para eles. Como eles não têm espinha dorsal. Você tem gente da Embrapa, você tem gente da Unicamp, da FGV, da SGS, do Bureau Veritas. Essas são as pessoas que supostamente deveriam cientificamente combater greenwashing, deveriam combater crimes como o RenovaBio, que gera falsos créditos de carbono. E, no entanto, ou por falta de espinha dorsal, por medo ou por corrupção, elas participam disso. Elas se irmanam no crime que é o RenovaBio. E eu vou destruir isso, não tenha dúvida. Eu vou até o fim nessa história, eu vou acabar com isso. Eu já consegui mostrar isso para um jornalista da Bloomberg, eu vou mostrar isso para outros jornalistas. Eu vou espalhar isso pelo mundo inteiro. E em algum momento nós vamos conseguir acabar com essa fraude, com essa vergonha nacional que é o RenovaBio, que compromete o mercado legítimo de créditos de carbono, de créditos ecológicos no país. E se você puder me ajudar, se você puder chamar mais gente para assistir a esse filminho, a esse videocast, se você puder divulgar o que eu estou falando, eu te agradeço muito, porque é assim que a gente muda o mundo, um tijolinho por cada vez, de cada vez. E no final a gente vai ter uma baita de uma estrada, a gente vai ter um baita de um prédio super bacana, aonde as coisas são feitas com ética. Porque o Brasil tem um potencial imenso de geração de créditos de carbono e de créditos ecológicos e que fica totalmente comprometido por causa desses ratos, dessas pessoas sem espinha dorsal, essas pessoas asquerosas que fazem, que perpetuam, que criaram e que perpetuam o crime que é o RenovaBio. Amanhã eu vou te falar sobre o Zelensky.